Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula do preparatório UEMA-ENEM. Como você sabe, a gente está junto nessa caminhada rumo à tua aprovação nesses vestibulares. Então já fica ligadinha, pega aí caneta, caderno, lápis, marca-texto, tudo que for preciso para você anotar essas dicas que eu vou te passar sobre essa aula de hoje e esse conteúdo, que é um conteúdo que vou te dizer, é bem frequente nesses vestibulares mais recentes, tanto da UEMA quanto do ENEM. A gente está falando sobre preconceito, discriminação e segregação. Como a gente sabe, vivemos numa sociedade onde existem vários tipos diferentes de preconceito. E, várias vezes, eles são abordados em forma de questão nos vestibulares. Por exemplo, essa primeira aqui, vamos dar uma olhada? É uma questão que caiu já na UEMA. E ela começa assim. A sequência em quadrinhos retrata o cotidiano da expressão de racismo. Aí você já faz o quê? Já destaca a palavra racismo. Ou seja, logo no começo da questão, na primeira linha, a questão já está te dando de presente o tema, não precisa nem você analisar tanta coisa. Ele já está te falando que o tema dessa questão é sobre preconceito racial, é sobre o racismo. Manifestado sociologicamente sob duas formas. Ó, foco. Ele está falando de duas formas de racismo que a gente precisa encontrar na tirinha, no quadrinho que a gente vai ler, tá? Grifa aí, duas formas. Então existem formas diferentes de racismo, ok? Racismo institucional, racismo estrutural. É isso que a gente vai tentar perceber na charge, vai perceber no quadrinho a seguir. Combinado? Então grifa racismo e grifa duas formas. A gente vai tentar entender quais são as duas formas de racismo apresentadas no quadrinho. Vamos lá. E aí o quadrinho começa o seguinte, tem duas crianças andando de bicicleta, e aí uma delas, uma criança branca e uma criança negra. A criança branca fala assim, sim, claro que são nossas, se referindo às bicicletas. E aí o policial, né, tem a perna aqui, o coturno de um policial, e ele fala, e a nota fiscal? A criança branca fala, nota fiscal? Aí a criança negra entrega, aqui senhor, a criança branca fala, mas quem ia carregar uma nota fiscal? Então você percebe que no caso da criança negra, ela já está precavida, porque ela sabe que isso é uma situação que infelizmente pode acontecer com ela quando ela é abordada por um policial. O policial tem que pedir a nota fiscal da bicicleta para provar que é dela, enquanto a criança branca, ela não vive essa mesma realidade ou dificuldade da criança negra. Existe, portanto, uma situação de racismo explícita na questão e a gente vai tentar entender pelas opções que tipos de racismo são esses. Vamos então para a primeira assertiva, vamos lá. Analise as assertivas considerando a leitura do quadrinho. Primeiro, trata-se de um racismo estrutural. Grifa, racismo estrutural. Dado que, historicamente, um grupo étnico foi relegado à subalternidade, que nesse caso, na relação do quadrinho, seria a população negra, perpetuando a estrutura desigual, por isso o nome, racismo estrutural, da sociedade brasileira, que exclui indivíduos e grupos em função das suas características físicas. Faz sentido essa análise com aquilo que a gente leu no texto, ou melhor, com aquilo que a gente viu no quadrinho? Faz sentido. Então a gente pode considerar que a primeira assertiva é verdadeira. Existe um racismo estrutural na história que a gente leu nos quadrinhos. Vamos para a próxima? Segunda. Revela-se em racismo científico, uma vez que a tese da eugenia procurou associar características físicas herdadas biologicamente com traços intelectuais e morais, defendendo existir seres humanos superiores e inferiores. Aqui eu acho que já foge um pouco do tema da questão. O racismo estrutural, ok, tudo bem. Mas o racismo científico, eu acredito que a gente não encontra no quadrinho. O racismo científico tem mais a ver com teorias raciológicas, com uma coisa que é mais ali da ciência ou da pseudociência, digamos assim, da falsa ciência que era defendida ali naquela época, né? Então aqui já fica mais exagerado, já foge muito do tema da questão. Vamos para a próxima? Demonstra o racismo institucional, visto que há tratamento diferenciado para as pessoas conforme seu fenótipo. Acontece isso no quadrinho? Acontece. O policial trata a criança negra e a criança branca de forma diferente. Então, por enquanto, faz sentido. Por parte de agentes públicos e privados. O policial é um agente público, que trabalham em organizações, empresas ou instituições, a polícia é uma instituição. Então, aqui também parece que está adequado à leitura do quadrinho. Por enquanto, a gente tem a alternativa 1 e a alternativa 3
como verdadeiras. Alternativa 4, assertiva 4, exprime o racismo criminal, na medida em que o critério racial se tornou elemento explicativo das diferenças de aptidões profissionais e das tendências criminosas, associando habilidades e tendências à ideia do determinismo genético. Aqui também está muito exagerado, está indo para uma discussão que é do campo intelectual, científico, determinismo genético, racismo criminal, são ideias também daquele contexto lá do século XIX, né, das teorias raciais. Então, acho que as alternativas que melhor exprimem, ou que melhor expressam aquilo que a gente leu sobre as duas, e aí é o lance de você grifar o que é importante na questão. Lembra que a gente viu 4 formas de racismo, só que tem 2 que combinam mais com o quadrinho. Lembra que eu pedi para você destacar 2 formas? É aí que você acerta a questão. As 2 formas que mais se aproximam da leitura do quadrinho é o racismo estrutural e o institucional. Então é por isso que a gente vai marcar a opção que tem alternativa 1 e 3, que é a letra E. É isso? A letra E é a nossa alternativa correta. O racismo estrutural e o racismo institucional são aqueles que a gente consegue perceber claramente no quadrinho que acabamos de ler. Beleza? Então aqui já foi a primeira questão sobre o assunto. Vamos para a próxima questão sobre o conteúdo preconceito, discriminação e segregação. A próxima é uma charge. Aí eu vou te dar uma dica, ó, presta atenção. A gente está fazendo 2 questões que tem charge ou quadrinho, ok? Só que na primeira, o tema da questão foi dado antes. Já falou antes de você ler a charge ou quadrinho que era sobre racismo. Aqui não acontece isso. Nessa segunda questão, ele não vai te dizer o tema antes da charge. E aí, quando isso acontece, você faz o seguinte, você não olha a charge por enquanto e você vai ler a pergunta. Quando você ler a pergunta, na pergunta vai ter o tema da questão. Aí, quando você souber o tema da questão, é que você vê a charge, tá? Então, sempre que isso acontecer na prova, você nunca começa a dar figura. Você começa da pergunta. E aí, depois você vê a figura. Então, a gente vai fazer isso agora, beleza? A gente não vai ver a charge ainda. Eu sei que ela está aqui, mas eu vou desconsiderar e vou ler a pergunta primeiro. Vamos lá, então? Pergunta. Analise as assertivas, muito parecida com a outra, né? Quanto aos preconceitos exteriorizados na charge. Aí você vai grifar preconceitos. Esse é o tema da questão. Agora que eu já sei o tema da questão, eu vou ver a charge, entendeu? Você sempre vai fazer isso na prova. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tema da questão. O tema é preconceitos. Agora sim, a gente volta para a charge. E aí a charge tem um papagaio. O papagaio está ali ofendendo, né, várias pessoas, xingando vários nomes. Falando que a pessoa é gorda, anão, viado, preto, feia, baiano, aleijado. Aí ele ri, hahaha, adoro ser politicamente incorreto. E aí tem os 2 passarinhos que estão livres ali, fala assim, é o consolo do prisioneiro. Né? Então você tem aqui o papagaio falando vários nomes relativos a preconceitos, preconceito racial, preconceito em relação a padrões de beleza, preconceito em relação à xenofobia, preconceito em relação à sexualidade. Né? Então existem vários preconceitos aqui retratados na charge. Vamos para a pergunta? Vamos analisar as assertivas. Primeira assertiva. Um preconceito é uma opinião fixamente formada sobre uma pessoa, grupo ou cultura, sem levar em conta os fatos que a contestam, sendo um julgamento prévio, um preconceito, um julgamento prévio, baseado em estereótipos depreciativos. O que é um estereótipo? É uma rotulação, uma generalização. O que é uma coisa depreciativa? É uma coisa ofensiva. O preconceito é baseado nisso, em rotulações, estereótipos ofensivos? Correto. A assertiva 1 é verdadeira. Assertiva 2. O preconceito é uma classificação dos seres humanos conforme suas características físicas, econômicas e sociais, destacando negativamente aqueles que se apresentam mais próximos aos padrões impostos pela sociedade. Bom, aí existe um detalhezinho que torna a segunda errada. Não é negativamente em relação a quem se aproxima do padrão, mas é negativamente sobre quem se distancia do padrão. Então a palavra aproxima, ou próximo nesse caso,
torna a opção errada. A segunda, então, é falsa. Por enquanto, só a primeira. Terceira, preconceito é uma generalização das diferenças individuais, visando a construção de uma identidade coletiva, homogeneizadora. Identidade coletiva homogeneizadora significa uniforme, pautada em caracteres representativos das maiorias sociais. Bom, nesse caso, está errado, porque o preconceito tem a ver não com as maiorias sociais, mas com as minorias sociais. Vê as ofensas que ele fala: viado, feia, preto, anão. Então, nesse caso da charge, não faz sentido a gente dizer que são maiorias, mas são minorias sociais. Quarta, naturalização de estigmas. O que é um estigma? É uma rotulação, um estereótipo, construído socialmente, difundidos nos processos de socialização, sendo interiorizados, enraizados e repetidos de forma acrítica. O que é uma coisa acrítica? É sem senso crítico, sem criticidade, simplesmente reproduzida de forma alienada por aqueles que se acham superiores. Aí sim, a quarta alternativa, a quarta assertiva, também é verdadeira. Então a gente vai marcar a opção que tem a 1 e a 4 como alternativas verdadeiras. Vamos ver? Estão corretas apenas as assertivas 1 e 4, a gente marca a letra D de dado e acerta mais uma questão sobre o tema preconceito. São duas questões muito grandes, né? Tiveram as duas, uma charge e um quadrinho, né? No caso da segunda charge, do outro quadrinho, 4 assertivas para julgar, e você tem que marcar aquelas que são verdadeiras. São questões de modelos muito parecidos. Vamos para outra questão agora? Questão que já caiu no Enem. As duas primeiras da UEMA, essa agora do Enem. Ela começa assim, a favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Então você já grifa lá, favela vista como lugar sem ordem. Logo no comecinho você já destaca essa informação. Atribuir à favela a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade, que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Então você está reproduzindo um preconceito. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem réus moradores de favela, grifa, moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade, que a gente também pode chamar de preconceito. Uma representação previamente formulada nada mais é do que um preconceito. E incorporadas nesse campo profissional, que é o campo do direito. Suas falas dos juízes, advogados, promotores, se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. Então existe um certo preconceito sobre a favela e sobre os moradores da favela, das áreas de periferia, e que acaba fazendo com que todos eles sejam vistos de uma mesma forma, a partir do estereótipo do malandro, do bandido, por exemplo. Só que isso não é verdade, porque grande parte das pessoas que moram na periferia, nas áreas mais pobres, nas favelas, não necessariamente tem uma vida de crime ou criminosa, mas são pessoas trabalhadoras, são pessoas decentes também. Então ali na comunidade, no morro, na favela, na periferia, não existe só bandido. Existem também pessoas decentes, trabalhadoras e honestas. Então essa que é a ideia do texto. Só que existe uma representação sobre a favela, onde coloca todos os moradores, simplesmente por morar na favela, sob o estereótipo de bandidos ou criminosos. E aí vamos para a pergunta. O estigma, o que é um estigma? Eu já te falei, é um preconceito, é uma rotulação. O estigma apontado no texto tem como consequência o quê? Qual é a consequência desse preconceito que a gente viu no texto? De considerar que o morador de favela, simplesmente por morar na favela, seja um bandido. Letra A, a consequência é o aumento da impunidade criminal. Não faz muito sentido, né? Então, se a gente está percebendo que existe um estigma sobre o morador de favela, que é tratado como bandido, às vezes sem ser bandido, isso não tem a ver com aumento ou não da impunidade, isso é outro assunto. Enfraquecimento dos direitos civis. Aí sim, no caso do morador da favela, ele tem os seus direitos civis enfraquecidos ou tolhidos simplesmente por ser morador da favela. Isso aí já é um estereótipo negativo para ele
em relação a grande parte da sociedade. Distorção na representação política. Não necessariamente, porque a questão aqui não é a representação política, mas é o direito do morador, é a cidadania do morador da favela. Então é uma outra discussão. Crescimento dos índices de criminalidade. Não necessariamente também, uma coisa não está diretamente ligada à outra, né? Letra E, ineficiência das medidas socioeducativas. É muito colateral a letra E, né? Mas aí nesse caso, a que melhor responde de fato o que foi perguntado é que a consequência disso para o morador da favela é que ele tem os seus direitos enfraquecidos. Ele não é visto como cidadão igual a pessoa que mora numa área mais nobre da cidade, né? Então a letra B é a que melhor responde a pergunta. A gente marca a letra B e acerta mais uma questão sobre esse conteúdo aí. Vamos agora para a quarta e última questão dessa aula de hoje. A quarta questão é uma questão também grande. Ela é uma questão que caiu na UEMA e que tem 2 citações grandes de texto. E eu vou te dar uma dica. Aliás, eu vou relembrar essa dica que eu já te dei antes. Sempre destaca as palavras-chave, né, as palavras mais importantes de cada uma das citações. Ok? Vamos lá então. Os textos a seguir, produzidos em épocas distintas, refletem uma mesma problemática. Então, tratam do mesmo assunto. O livro O Mulato, que inclusive é de um escritor maranhense, foi escrito 7 anos antes da abolição da escravidão negra no Brasil, retratando a visão da sociedade na época com relação a esse grupo étnico, né, os escravos, que eram negros. Em 2015, aí século XIX, século XXI, uma matéria jornalística sobre a vida de uma apresentadora de TV denuncia a mesma situação. Leia-os para responder a questão. Vamos lá. Texto 1. Trecho da obra Um Mulato, escrito em 1881, 7 anos antes da abolição da escravidão aqui no Brasil. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é filho de uma escrava. O senhor é um homem de cor. Grifa, homem de cor. Essa expressão, muitas vezes, no século XIX, era utilizada para os negros e mulatos. Existiam as pessoas brancas e as pessoas de cor. As pessoas de cor era como se referiam-se, né, como as pessoas na época referiam-se aos negros e mulatos. Infelizmente, esta é a verdade. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. E como ela, é toda a sociedade do Maranhão. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Olha o termo, prevenção contra os mulatos. Parece que ser mulato era tipo uma doença, né? Você tem que prevenir, é uma prevenção. Nunca me perdoaria um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de portugueses. Então existe um impedimento de um casamento por conta da questão racial na obra O Mulato. 2015, século XXI. A apresentadora viu preconceito racial em namoro e quer ser referência na TV. A apresentadora, e tem só a sigla, né, do nome dela, só as iniciais, melhor dizendo, KA, vibra cada vez que vê jornalistas e âncoras negros na TV. Diz que nunca sofreu preconceito por questão racial no trabalho, mas, na vida pessoal, chegou a vivenciar algumas situações delicadas, inclusive até com a família de um ex-namorado. Passei por diversas situações, diz ela. Quando a família descobriu que a gente estava namorando, minha vida virou um inferno. Eu não entendia porque não aceitavam até que foi verbalizado. Alguém falou, ela é negra e não serve para entrar na família. Então, situações muito parecidas, em épocas muito diferentes, né? A pergunta é, ao comparar os textos, pode-se afirmar que decorridos aproximadamente 2 séculos do fim da escravidão negra no Brasil, letra A desigualdade racial no país permanece como um problema, haja visto o preconceito disseminado na sociedade. Correto. Provavelmente é a nossa opção correta, letra A. O preconceito racial é mais forte nas famílias sem instrução. Não é verdade, porque a família do namorado lá da moça provavelmente era uma família instruída e tinha preconceito lá também. A democracia racial é um mito, na medida em que existem grupos interraciais vivendo em harmonia. Não, mas aí não seria um mito, seria uma verdade, né? Contraditória a letra C. Letra D. A ideologia do racismo produz domínio de uma raça sobre a outra por causa de seus rendimentos. A questão não é financeira.
A discriminação racial nega a desigualdade de tratamento por diferença fenotípica. Falso. Existe a desigualdade, então a gente marca a letra A, acerta a questão e a gente fica por aqui em mais uma videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula de Sociologia, de mais um assunto também que, vez por outra, aparece aí no vestibular. Então, ó, já fica atento, fica atenta, pega aí teu caderno, caneta, lápis, marca-texto, tudo que você precisar para anotar as dicas valiosas que eu vou te passar sobre esse conteúdo da aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as questões de gênero e sexualidade, que tem caído vez por outra tanto no Enem quanto na UEMA. Então, ó, como eu te falei, fica bem ligadinho aí, fica bem ligadinha para você não perder nenhuma dica sobre esse conteúdo, beleza? E a gente vai começar com uma questão que é relativamente grande, ela tem um texto muito grande, e aí sempre que acontecer isso no vestibular, você já pega, ó, e vai destacando as palavras-chave, beleza? Não esquece de fazer isso na hora da prova. Sempre que tem um texto muito grande, destaca as palavras centrais do texto para facilitar o teu entendimento. Vamos fazer junto então? Vamos lá. Enem digital é uma questão recente, tá? Olha só como caiu. A masculinidade, assim como a feminilidade, é uma construção histórica e cultural. Você já sabe o que tem que grifar. Você grifa masculinidade, feminilidade, construção histórica e cultural. Então a ideia do masculino e do feminino é uma coisa que foi construída ao longo do tempo e que a sociedade estabeleceu algumas coisas como coisas do universo masculino e outras como do universo feminino. Por exemplo, as roupas, né? A forma da gente se vestir. As mulheres utilizam algumas roupas características do universo feminino, os homens do universo masculino. As brincadeiras de criança, de meninos e meninas, são brincadeiras também que são diferentes. Só que isso não foi determinado pela natureza, é isso que o texto está dizendo. Isso é uma construção que se deu ao longo do tempo. As sociedades, historicamente, estabeleceram ali cores, brincadeiras, roupas, comportamentos para meninos e meninas, e isso foi sendo consolidado ao longo do tempo. Em nossa cultura, a dança caracteriza-se, no sentido geral, como um universo predominantemente feminino. Então, olha só, na nossa cultura, a dança está muito ligada ao universo feminino. Por isso que as mulheres, em geral, elas tendem mais à dança como atividade de lazer ou até profissional do que os homens, né? É muito mais fácil você ver dançarinas do que dançarinos, por exemplo. Homens que dançam são geralmente considerados homossexuais, o que não quer dizer que seja verdade. Às vezes o rapaz, o menino, ele somente tem uma aptidão, ele tem vontade de aprender, e aí ele faz balé, faz algum tipo de dança, mas não quer dizer que ele seja homossexual. Mas geralmente as pessoas associam a homossexualidade, por não se enquadrarem dentro das normas culturais hegemônicas de gênero e sexualidade. Por outro lado, demonstram a não existência de um único tipo de masculinidade. Opa, olha aqui, ó, grifou. Não existência de um único tipo de masculinidade, enfatizando que as identidades humanas são múltiplas e plurais. Grifou de novo. As identidades são múltiplas e plurais. No contexto da dança, que é o que a gente está falando, né, sobre dança, as representações hegemônicas de gênero e as regulações sociais que essas impõem não se manifestam de forma igual em todas as modalidades de dança. Ou seja, existem danças onde os homens geralmente também estão incluídos. Eles fazem parte, né? Outras não, mas outras sim. Então isso quer dizer que existe uma forma muito plural, muito múltipla, dentro desse universo da dança. Persiste essa forte representação cultural ocidental que associa o balé à feminilidade e à homossexualidade. Então, o balé, por exemplo, ainda é muito culturalmente ligado a isso, a uma dança de meninas, ou se os meninos dançarem balé, são taxados de homossexuais. Continua o texto. Em outras danças, sem ser o balé, ela não se revela tão forte. E os homens não aparecem em menor número, como, por exemplo, nas danças folclóricas ou no moderno hip hop. Então, muitos homens dançam break, dançam hip hop,
né? Então, o balé ainda tem esse preconceito, mas em outras danças mais contemporâneas ou folclóricas, existe uma grande quantidade de homens, não somente de mulheres. E aí, a gente vai para a pergunta. A gente falou sobre dança, sobre o universo masculino, universo feminino e sobre pluralidade de identidades. Vamos para a pergunta? Vamos ver o que eles perguntaram na questão? Vamos lá. No que tange a identidade, no que tange significa no que diz respeito. No que diz respeito, no que tange à identidade de gênero masculina, grifou. Identidade de gênero masculina. A dança e suas modalidades expressam o quê? O que o universo da dança tem para nos dizer sobre o gênero masculino? É essa que é a pergunta. O que a gente percebe na leitura do texto sobre o universo da dança e as masculinidades? Vamos lá, letra A. Existe uma padronização da inserção dos homens nessas manifestações corporais. Não é verdade, porque ele faz uma comparação do balé com o hip hop, por exemplo. Então não existe uma padronização, existe uma diversidade. Letra B. Existe uma identificação de como essas práticas da dança regulam uma única masculinidade. Falso também, porque não se fala de uma única masculinidade, mas de tipos diferentes de masculinidade de acordo com o tipo de dança. A relação é essa. Letra C. O reconhecimento das diferentes masculinidades. Agora sim, a gente tem uma opção que faz sentido, segundo o que a gente leu no texto. Então a letra C, por enquanto, é a nossa opção favorita. Letra D. Contestação das normas sociais pelo balé. Não necessariamente. Ele está citando o balé como exemplo de onde ainda existe um grande preconceito social sobre os homens que são bailarinos, mas ele não está colocando isso como uma forma de contestação, como se o balé contestasse isso, beleza? Reforço de uma feminilidade hegemônica. E pessoal, a questão é sobre o masculino, e a letra E fala do feminino, então não faz sentido. Ela nem está no tema da questão. A única opção que responde o que foi perguntado será a letra C de casa. O que existe no texto, comparando as diferentes danças, são diferentes expressões de masculinidades, beleza? Vamos então para a segunda questão da aula de hoje, que é uma questão que caiu também recentemente no vestibular da UEMA, dessa vez o EMA. Analise a seguinte imagem sobre desigualdade de gênero e mercado de trabalho. É bom, essa questão é muito boa porque ela te dá logo o tema. Logo no comecinho ela já está dizendo sobre o que se trata, né? Então não precisa interpretar nada, ela já está te dando o tema de presente. O tema da questão é desigualdade de gênero. Aí quando a gente fala disso, a gente fala da desigualdade entre quem e quem? Entre homem e mulher. E também o mercado de trabalho. Então ele está pegando essa desigualdade e inserindo no contexto. O mercado de trabalho é o contexto da questão. A desigualdade entre homem e mulher é o tema da questão. E aí tem uma charge, que tem uma pista de atletismo, como se fosse uma competição, 3 homens e 3 mulheres. A pista para os homens está livre e para as mulheres existe uma série de barreiras ali. O varal de roupa, a máquina de lavar, o tanque, o fogão, o ferro de passar. Então existem várias atividades que são relacionadas ao ambiente doméstico que são como se fossem barreiras para as mulheres no mercado de trabalho. E os homens têm a pista completamente livre. Segundo essa charge, que bem no começo tem escrito meritocracia, inclusive, né? A gente nem percebeu aqui, ó, tá bem aqui em cima. O que a gente pode tirar daí? O que a gente pode interpretar? Vamos lá. O problema social evidenciado na charge, que problema é esse? A desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É o tema da questão. O problema é o próprio tema. É explicado pelo conceito sociológico de. Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Qual é o conceito sociológico que explica a desigualdade de gênero no mercado de trabalho? Essa que é a pergunta. Letra A. Dupla jornada de trabalho, pois além das atividades profissionais, as mulheres ainda precisam assumir as tarefas domésticas, uma vez que os homens, em sua maioria, tendem a não dividir essa responsabilidade. Faz sentido? De acordo com a charge, sim, faz sentido. Então a gente não descarta a letra A. Por enquanto, deixa ela aí quietinha, talvez seja a nossa opção correta. Letra B de bola. Tem a ver com a competitividade de gênero, também faz sentido.
pois as mulheres precisam ajustar suas rotinas, ok, além de terem de enfrentar vários obstáculos que dificultam a disputa pela vaga de trabalho. Até aí está tranquilo, quando comparadas aos homens que não têm contratempos profissionais. Aí no finalzinho, a questão coloca isso. Os homens não têm nenhum tipo de contratempo profissional, o que não é verdade. Não é pelo fato de ser homem que a pessoa está completamente imune a qualquer tipo de problema profissional. Ela pode ter sim. Então a letra B é uma opção distratora. Ela se caracteriza por ser uma opção distratora. Ela está quase certa, mas o finalzinho dela ficou errado. Vamos para a letra C? Tem a ver com a dominação masculina, pois as mulheres, embora possuam as mesmas qualificações para ocuparem postos de trabalho, quando comparadas aos homens, precisam dedicar mais tempo aos seus afazeres profissionais para superarem a força física masculina. Estava indo muito bem a letra C, só que o final, de novo, está errado. Porque a questão não é a força física necessariamente. Existem vários tipos diferentes de trabalho, né, de emprego. Alguns exigem força física, mas outros não. Outros exigem capacidade criativa, intelectual. Então, nesse caso, a letra C reduziu muito somente a questão da força física. Não é a nossa opção melhor. Terceirização da produção, pois as mulheres precisam repassar para outras pessoas parte de seus afazeres domésticos, para se dedicarem exclusivamente ao trabalho. Diferente dos homens que não têm essa preocupação e largam na frente na corrida profissional. Bom, nesse caso aqui, é um exagero em relação à charge. Porque a charge está falando, ou está mostrando, melhor dizendo, que as mulheres que trabalham, elas também desempenham as atividades domésticas. Então, nesse caso aqui, não faz sentido se a gente olhar para a charge. Faz sentido como texto isolado, talvez, mas não de acordo com a charge, ok? Letra E. Flexibilização da mão de obra, pois as mulheres são mais adaptáveis no mundo do trabalho, sendo capazes de exercerem mais de uma atividade ao mesmo tempo, enquanto os homens apresentam mais dificuldades para serem polivalentes. Bom, aqui está trazendo uma discussão que não tem a ver com a charge, que é a questão da polivalência do homem ou da mulher, mas não é isso que a charge retrata. A charge retrata a dificuldade das mulheres que, por causa da dupla jornada de trabalho, têm que desempenhar suas funções profissionais e também os afazeres domésticos. Então, a melhor opção é mesmo a letra A. Marcamos a letra A e vamos para a próxima questão sobre esse tema. Enem PPL. Em uma das reuniões do GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, grifa GPH, Grupos de Pais de Homossexuais, na rua Major Sertório, no centro de São Paulo, mais de 80 jovens ocupam uma sala. Sentados em cadeiras, sofás ou em almofadas no chão, conversam, esclarecem dúvidas e falam sobre as dificuldades e prazeres típicos desta fase da vida. No final, participam de uma confraternização, com lanche e música. O que os une nesta tarde de domingo não é política ou religião, mas a orientação sexual. Grifou. Orientação sexual. Aqui a gente já tem o quê? O tema da questão. Eles são LGBT, que agora a sigla é inclusive maior, né? Essa questão é um pouco antiga, então ela traz a sigla ainda antiga, LGBT. Hoje é LGBT QIAP+. LGBT QIAP+. Então a gente tem uma sigla mais ampliada. Aqui seria lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ou querem conhecer pessoas que sejam, por conta de dúvidas que esses jovens têm quanto à sua própria sexualidade. Então o tema aqui é sexualidade, orientação sexual. É esse que é o tema central da questão. Vamos para a pergunta? Vamos lá? Tendo em conta as formas de incompreensão e intolerância, aí você grifa, incompreensão e intolerância, que ainda marcam certas visões sobre o tema da diversidade sexual, grifa, tema da diversidade sexual. Então, a diversidade sexual para muita gente é uma coisa ainda incompreendida, é uma coisa que muitas pessoas tratam com intolerância, né? Com um certo desrespeito, com preconceito. O que embasa a criação de movimentos sociais como o GPH e de outros grupos LGBT com o mesmo perfil. A pergunta é, o que embasa, o que dá embasamento, o que fundamenta a criação de movimentos sexuais sobre esse tema,
da diversidade sexual, da orientação sexual. Aí a gente vai para a letra A. Seria a liberalidade frequente dos pais de homossexuais. Será? Eu acho que não. Porque muitos pais de homossexuais não aceitam, né, que os filhos sejam homossexuais. Então não existe esse pensamento de liberalidade, mas existe muito mais uma repressão. Várias vezes, né, o que acontece é a repressão paterna. Então, nesse caso, a letra A já não serviria como resposta correta. Letra B. As normas legais que amparam os homossexuais. É por esse motivo que os grupos se reúnem, que os jovens se reúnem. Não seria, né? As normas legais seriam muito mais uma consequência, um efeito da articulação desses movimentos, e não uma causa. A gente está buscando a causa. A participação político-partidária dos grupos LGBT não é a causa ainda. É um efeito, é uma consequência, é um posicionamento maior de pessoas que têm essa pauta e que se elegem para ser vereador, deputado, etc. Mas isso é um efeito, não é uma causa. A gente está atrás da causa, lembra? A necessidade de superar o medo da discriminação. Aí faz sentido. A gente falou de incompreensão, de intolerância. Então a causa tem a ver com isso. Por uma necessidade de superar a discriminação, o medo, o preconceito, essas pessoas se reúnem e se articulam nesses movimentos sociais. As tentativas de atrair os consumidores gays. Isso é completamente aleatório em relação ao que a gente leu, né? É claro que existe uma parte do mercado que se especializa em produtos voltados a esse público. Muita gente até chama aí de pink money, né, que em português seria o dinheiro rosa, né? Então existem artistas, cantores, cantoras, bandas, produtos que são feitos pensando nesse público, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é a causa. Não é isso que faz com que eles se reúnam. Não é isso que faz com que eles tentem combater a intolerância e a incompreensão. A que melhor responde é a letra D, a necessidade de superar o medo e a discriminação. Vamos ver então, letra D? Letra D de dado. É a nossa opção correta. Vamos agora caminhar para a próxima questão, que é uma questão que traz quadrinho. A UEMA e o Enem gostam muito de trazer referências de imagem nas questões. Então, foco para você saber como que responde direitinho isso aí. Primeira coisa, você vai logo perceber se no começo da questão tem um tema. Se tiver, tranquilo. Agora, se não tiver, você tem que procurar na pergunta. Sempre, a primeira coisa que você vai fazer é achar o tema da questão. Combinado? Então, lembra disso. Primeiro eu tenho que ver o tema, eu tenho que saber do que se trata a questão. Depois eu vejo charge, figura, qualquer outra coisa. O tema é a primeira coisa. Vamos lá. A supervalorização do masculino e a naturalização da experiência masculina. Então, grifa. Supervalorização do masculino e naturalização da experiência masculina. Princípio universal e normativo da humanidade manifesta-se em expressões convencionais. Então, o que ele está dizendo é, existem algumas falas, algumas frases do dia a dia que expressam essa ideia da supervalorização do masculino. Leia a tira em quadrinhos a seguir. Então a gente já sabe o tema, vamos ler o quadrinho. O menino chega para o pai e pergunta, pai, o que é machismo? A irmã dele, provavelmente, chega bem atrás e responde, machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... Aí o rapazinho vira para a irmã e fala assim, não se mete, Fê. Não se mete, Fê. Isso é papo de homem. A expressão, isso é papo de homem, já seria em si mesma uma expressão que revela o machismo, né? Então a ideia do texto é exatamente apresentar essa perspectiva. Vamos para a pergunta. A partir da análise da tirinha, é possível afirmar sobre a desigualdade de gênero, opa, olha aí, ó, desigualdade de gênero, tema da questão, que o machismo é o quê? O que segundo a tirinha a gente consegue interpretar sobre o machismo? Letra A, que o machismo é social e introjetado a partir do consenso entre as mulheres, ou seja, todas as mulheres concordam sobre a superioridade masculina. Tu acha que tem isso? Que as mulheres concordam que os homens são superiores? Claro que não, né? Então a letra A é falsa. Letra B, o machismo é uma coisa natural e difundida pelas instituições sociais. Bom, se é natural, não pode ser ao mesmo tempo fruto das instituições, porque senão não seria natural. Local e interiorização. O machismo é local? Como assim? Só tem em alguns lugares? Né? Não tem, tipo, em outros lugares, na sociedade como um todo?
Eu acho que a letra C também não está muito boa. Local interiorizado pelos indivíduos membros das sociedades matrilineares. Se a sociedade for matrilinear, a ideia é que não haja machismo. Existe porque ela é patrilinear, é patriarcal. Letra D. O machismo é cultural, aí sim, e socializado desde a infância pelas instituições das quais participamos. A família, a escola, a igreja, elas acabam fazendo essa distinção do menino e da menina, do masculino e do feminino. Correto. O machismo é sexual e apreendido pelas mulheres no processo de educação formal. Falso. A que melhor responde a letra D, a gente marca a letra D, acerta a última questão da aula e eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma excelente prova, tanto da UEMA quanto do Enem, e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, galera, eu sou de matemática, Maroni Beckman, sou da plataforma Gonçalves Dias. Vamos aqui mais uma vez para a nossa revisão Paz do Enem. Nosso assunto é geometria plana, polígonos e circunferência e ângulos. Essa é a parte que a gente vai revisar com vocês, beleza? Vamos lá, turma. Essa questão é uma questão da OEMA, assim, que ela envolve tanto polígono como trigonometria, tá? Então a gente colocou ela aqui, uma questão que até foi anulada, porque tem um errozinho aqui, mas a gente vai aproveitar, né, pra gente reforçar nossos estudos, tá? Questãozinho da UEMA, uma questão boa, questão nível alto, galera. A Catedral de Brasília tem uma forma circular, com centro no ponto O e diâmetro de 70. Um turista localizado no ponto C observa dois trabalhadores nos pontos A e B, uma distância retilínea a X metros de distância de cada um. Sabendo que o arco AB mede 3π sobre 4 metros. Nessas condições, o valor de x em metros é. Tá? A questão foi anulada porque ele falou que esse arco é 3π sobre 4 metros. Ele não poderia botar metro, tem que botar radiano para a gente transformar para metro. Mas a gente vai aproveitar, vou considerar como se fosse radiano. Beleza? Turminha, a história é o seguinte, né? Você tem aqui o centro, aqui ele falou que o diâmetro é de 70. Se o diâmetro é 70, o raio é 35. Então, desse ponto O até onde está o primeiro trabalhador, tem 35 metros. Assim como do ponto O para o segundo trabalhador, também é 35 metros. Certo? Ele fala aqui nessa distância X, né? Desse ponto C para cada um dos trabalhadores. Ó. Essa distância aqui é X. E essa aqui é X também. Galera, essa questão aí, o que eu preciso saber que é referente a polígonos aqui? Eu preciso saber quem é esse ângulo aqui, ó, e quem é esse aqui. Tá? Você tem um polígono aqui, ó. Por quê? Porque veja bem, a minha estratégia eu vou unir essa reta do ponto A e do ponto B, né? Chamar esse carinha aqui de Y. E quando eu faço isso, eu tenho dois triângulos, onde eu vou poder encontrar esse Y dos dois lados. Uma vez que eu encontro esse Y dos dois lados, eu posso igualar os resultados. Tá? Então, o que tem a ver com polígono é que você tem que descobrir. Turma, esse arco aqui, ó, ele tem o mesmo valor desse ângulo aqui, ó. Tá? 3π sobre 4, para você saber transformar isso para ângulo, né? Se tivesse dado em radiano, se você substituir o π por 180, ó. Se você fizer isso, vai ficar 3 vezes 180, vai dar 540 dividido por 4, o resultado dá 135. Tá? Então esse ângulo aqui, ó, é de 135 graus. Ó. Tá? Ora, turma, você sabe que num polígono, a soma dos ângulos internos dá 360. Eu já tenho esses dois aqui que são 90, ó, porque essa reta, como ela é tangente, ela é perpendicular ao raio, no ponto de tangência. Tá? A figura até mostra. Beleza? Então aqui é 90, com 90, 180. Esses dois aqui também tem que dar 180. Então se esse aqui já é 135, esse aqui é 45 graus. Ó. Turminha, o que eu vou fazer agora? Aí que vem a trigonometria, né? Eu vou aplicar a lei do seno nos dois lados. Aliás, lei dos cossenos, desculpa. Porque você tem dois lados, o ângulo entre eles e quer saber esse terceiro lado aqui. Tá? Então vai ficar como? Nesse primeiro triângulo vai ficar y² igual a 35 ao quadrado
mais 35 ao quadrado, menos 2 vezes 35 vezes 35, multiplicado pelo cosseno de 135 graus. Lei do seno. Dê uma olhada no que diz a lei do cosseno. Diga lá o que diz a lei do cosseno. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Eu vou ter y ao quadrado igual. Não vou resolver isso aqui não. Deixar esse 35 ao quadrado assim mesmo. Mais 35 ao quadrado. Menos 2 multiplicado por 35 ao quadrado. Turminha, o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Porque está no segundo quadrante. Então você coloca aqui menos raiz de 2 sobre 2. Então, turminha, olha só. Aqui, turma, menos com menos dá mais, e você pode cortar esse aqui com esse aqui, ó. Então vai ficar mais 35 ao quadrado multiplicado pela raiz de 2. Eu posso somar esses dois carinhas aqui, ó. Você vai ter que y ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o 35 ao quadrado, mais o 30, ou raiz de 2 multiplicado por 35 ao quadrado, né? Certo? O que eu posso fazer? Colocar esse 35 ao quadrado em evidência, né? Fazer uma fatoração. Então você vai ter, nesse caso, que o y vai ser igual, colocando 35 ao quadrado em evidência, aqui vai ficar 2 mais raiz de 2. Beleza. Turma, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou aplicar também a lei dos cossenos. Olha, se eu fizer isso, eu vou ter o quê? O y ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x, que eu posso botar 2x ao quadrado. Multiplicado, turma, pelo cosseno de 45 graus. Certo? Aí nós temos o quê? Y ao quadrado igual. Olha só, turminha, que vai dar 2x ao quadrado. Galera, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, ó. Certo? Então, esse 2 aqui cancela com esse aqui, tá? Então, vai ficar menos raiz de 2 multiplicado por x ao quadrado. Certo? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora, que é colocar, no caso, o x ao quadrado em evidência. A mesma coisa que eu fiz com 35. Então, você vai ter que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. E aqui dentro vai ficar 2 menos raiz de 2. Turma, aí que nós vamos igualar. O que acontece aqui, ó? Se y ao quadrado é igual a 35 ao quadrado, que multiplica 2 mais raiz de 2. E o mesmo y ao quadrado, vale x ao quadrado, é igual a que multiplica 2 menos raiz de 2, tu pode dizer que esse cara aqui é igual a esse, ó. Ou seja, que o x ao quadrado multiplicado por 2 menos raiz de 2 é igual a 35 ao quadrado, que multiplica 2 mais raiz de 2. Tá? Esse cara passa para baixo. Ó, x ao quadrado vai ser igual a 35 ao quadrado, que multiplica 2 mais raiz de 2, dividido por 2 menos raiz de 2. É uma questão simples, né? Aí, turma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que racionalizar o denominador. O fator racionalizante é esse carinha aqui com o sinal trocado. Isso aqui vai dar, multiplicar em cima e embaixo por 2 mais raiz de 2. Ó. E aqui também por 2 menos raiz de 2. Certo? Eu fiz essa conta bem aqui do lado. Ó. Que 2 mais raiz de 2... vezes 2 mais raiz de 2 é 2 mais raiz de 2 ao quadrado. Tá? Então, essa conta aqui em cima vai dar 6 mais 4 raiz de 2.
Que você quiser, você pode colocar aqui o 2 em evidência. Então, essa conta aqui, ó, vai ficar 35 ao quadrado, que multiplica 2, que multiplica 3 mais 2 raiz de 2, certo? Isso aqui, turma, dividido, o resultado disso aqui dá 2, ó. Certo? Aí o que vai acontecer? Para finalizar a questão, tu pode cancelar esse 2 com esse 2, ó. Certo? E como aqui eu tenho x ao quadrado, eu vou calcular a raiz quadrada disso aqui, ó. Tá? Quando eu tiro a raiz quadrada, o que vai acontecer? Esse 35 vai sair, porque ele está ao quadrado, e dentro vai ficar o 3 mais 2 raiz de 2. Ó. Tá? Então, uma questão do nível muito alto. Tá? Não sei nem se foi o caso deles terem anulado a questão, porque ela foi uma questão difícil, realmente, né? Questão que envolve polígonos, que envolve aí a questão de lei do cosseno, então uma questão racionalização, uma questãozinha trabalhosa, turma, beleza? Mas vamos lá, a gente tem que se preparar para tudo, né, turma? Segunda questão, uma questão do Enem. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa no centro da área. Há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, os quais giram sobre rodas, em torno de um centro do pivô. Também chamado de bases, conforme mostras figuras, cada torre move-se com velocidade constante. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que a distância entre as torres consecutivas, bem como a base à torre 1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 35 horas. Use 3 como aproximação para π. Né? Para atingir esse objetivo, as velocidades de T1, T2, T3 devem ser respectivamente. Galera, vamos lá. Então você tem aqui o pivô girando, né? E aqui você tem aqui as torres, né? Fazendo voltas, né? Ele quer ajustar de modo que eles atinjam uma velocidade, né? De quanto a questão diz? De 25 metros, né? Aliás, na verdade ele quer a velocidade. Ele quer uma duração, um tempo aqui de 25 horas. E ele quer justamente fazer o quê? Ajustar as velocidades. Turma, então cada uma dessas torres vai fazer qual é a distância que cada uma vai percorrer. Né? Porque se eu quero velocidade, o que é velocidade, turma? A velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo. O tempo eu tenho, que é de 25 horas, mas eu não tenho, no caso, as distâncias. Cada distância de cada torre vai ser o quê? Vai ser justamente o comprimento dessa circunferência. Ora, e ele fala que essas distâncias aqui, ó, é 50 metros. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, cada distância entre as torres é uma distância de 50 metros, inclusive do centro. Então, turma, para calcular essa distância, eu preciso calcular o quê? O comprimento da circunferência. Tá? Então, vamos lá. Torre 1. Qual o comprimento? O comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2π vezes o raio. Certo, turma? Então, olha só. O comprimento vai ser 2 multiplicado por 3, multiplicado pelo raio, que é 50 da torre 1. Tá? Então, você tem um comprimento aí, turma, um comprimento de 300 metros. Não é isso? Olha só, galera. Então, o que vai acontecer? Vou calcular a velocidade. Eu já sei a distância que ele vai percorrer, que é 300. Tá? Eu já sei que o tempo é de 25. Certo? Se eu dividir 300 por 25, você vai encontrar uma velocidade de 12 metros por hora. Olha só. Tá? E assim você vai fazer em todas. Ó, na torre 2,
A torre 2, vamos calcular. Comprimento, 2π vezes o raio dá 2. Aqui é o raio dá 1. Só que, turma, o raio aqui é 100, ó. Tá? O raio é 100, porque a distância daqui para cá é 100. Então, vai ficar 2 vezes 3, né, vezes 100. Então, você vai ter um comprimento aqui de 600 metros. Certinho? Essa é a distância que ele vai percorrer. O tempo é 25 horas. Então, a velocidade vai ser igual a 600 dividido por 25. Então, a velocidade da torre 2, né, vai ser igual a de 24 metros por hora. E, para finalizar, turma, a questão, a mesma coisa na torre 3. Ó. A torre 3, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio é 3. No caso aqui é 150, né? O raio da maior circunferência. Então, o comprimento vai ser igual a 2, multiplicado por 3, multiplicado por 150. Então, você tem o quê? 900 metros. Beleza. Tendo a distância, tendo o tempo, você calcula a velocidade. Ó. Então, a velocidade vai ser igual a 900 dividido por 25. Você vai ter uma velocidade aí de 36 metros por hora. Beleza, galerinha? Então, questão que envolve um pouquinho de física, né? E um pouquinho de matemática. Formulazinha do comprimido. No pique aqui, para terminar a terceira questão, as figuras é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no C1 percorrerá a mais do que uma criança no C2, em uma seção? Use 3 como aproximação para π. Galera, o que a gente vai fazer? Vamos calcular qual é a distância que a criança vai percorrer. A criança C1, a criança que está no C1, ele está na circunferência de raio 3. Ora, vamos calcular o comprimento dessa circunferência, para saber quantos metros tem essa volta. Beleza, o comprimento da circunferência é 2πr. Né? Então, o comprimento 1 vai ser igual a 2 vezes 3. O raio é 3. É isso? Então, você vai ter que o comprimento 1 vai ser igual, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, né? 18 metros. Uma volta, né? O total, como vai dar 10 voltas, o total aqui vai ser 180. 180 metros. Por quê? Porque deu 10 voltas. Uma volta eu descobri que vale 18 metros. Você deu 10 voltas, 180. Aí eu vou, galera, calcular o comprimento da criança que está no C2, que é nessa circunferência maior. Certo? Está no C2. Então, o que a gente vai fazer? O C2 é uma circunferência de raio 4. Certo? Então, vamos calcular o comprimento dessa circunferência. Para a gente saber quanto é que vale uma volta. Então, o comprimento 2 vai ser igual a 2 multiplicado por 3, que é o π, multiplicado por 4, né, turminha? Então, você vai ter que o comprimento 2 vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 24 metros. Esse é o comprimento da circunferência maior. Então, quando ele dá uma volta, ele percorre aí 24 metros. Como ele deu 10 voltas, então C2 vai ser igual a 240 metros. Ora, turma, então a criança que está na circunferência maior, ele vai percorrer 240 metros. A criança que está na circunferência menor vai percorrer 180 metros. Ele quer saber quanto a mais. Então basta você fazer o quê?
uma subtração. Você vai subtrair 240 menos 180. E aí você vai ser igual a 60 metros, ela vai percorrer 60 metros a mais, estando aí na circunferência que tem 1 metro a mais de raio. Isso resultou aí uma diferença de 60 metros, né? A criança lá se divertiu um pouquinho mais do que a outra, porque andou mais metros por estar numa circunferência maior do que a outra. Valeu, galerinha! Tamo junto, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui fazendo nossa revisão Paz do EMA Enem para você aluno que vai prestar o Enem no final do ano, prestar o EMA, está aqui fazendo um trabalho de revisão de conteúdos, né? Principalmente aqueles conteúdos que são mais relevantes, aqueles que aparecem com frequência na prova do Enem, tá? Então, estamos estudando a parte de geometria plana, né? Falamos já de geometria espacial, agora a gente vai estar se dedicando ao estudo da geometria plana. Polígonos, ângulos, circunferência, né? Um pouquinho de trigonometria, certo? Então a gente está fazendo essa revisão desse conteúdo, tá, galera? Então, papel e caneta na mão, anotem as observações, anotem as fórmulas, que pode ser que tenham questões que abordem, né, exatamente isso que a gente está vendo aqui. Beleza, galerinha? Então vamos lá fazer a primeira questão, uma questão de polígono. Questão do Enem. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno do seu centro D. Letra A, 45 graus, letra B, 60 graus, letra C, 90 graus, letra D, 120 graus e letra E, 180 graus. Tá? Aí você tem uma figura, eu desenhei aqui no quadro um pedaço dessa figura aqui. Galera, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que é invariante por rotação, tá? Significa que você tem em torno do seu centro, né? Então essa peça aqui, essa figura formada por uma peça, por várias peças dessa aqui, quando ele fala que é invariante por rotação, em torno do seu centro, é que essa figura tem um centro aqui, e se você rotacionar essa figura, ela continua sendo a mesma figura. Por isso que ela é invariante por rotação. A rotação dela não vai influenciar na sua forma, beleza? Então isso quer dizer. Então veja bem, essa figura tem um centro, né? E ela quer saber justamente em torno de que ângulo ela gira, né? E se torna invariante. Olha só, vamos fazer de duas maneiras. A gente pode aqui, como existe aqui um centro, né? Quer dizer que as figuras estão encaixadas. Tá? Então veja bem, se eu formar aqui, fechar aqui em torno desse centro, o que você tem aqui como figura? Você tem hexágonos, tá? Então veja que ela nesse centro aqui, ó, se ela rotacionar, não vai haver variação na figura, tá? Então você tem hexágonos, e como as figuras estão perfeitamente encaixadas, lado a lado e ângulo a ângulo, quer dizer, provavelmente, que esse hexágono é um hexágono o quê? Regular. O que é um hexágono regular? É um polígono de 6 lados e tem lados e ângulos iguais. Tá? Então a questão quer saber, turma, justamente quanto equivale um ângulo desse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, quanto é que ele vale? Olha só, tem duas maneiras de você responder a essa questão, tá? Vou mostrar duas maneiras, uma maneira mais trabalhosa e uma maneira até mais rápida de fazer, tá? Olha só, então se eu descobrir quanto mede um ângulo, né, desse hexágono, já que a gente já observou que é um hexágono regular, se eu descobrir quanto equivale um ângulo desse aqui, eu consigo, né, descobrir, porque são todos iguais, né? Então existe uma fórmula que calcula o ângulo interno de um polígono regular. Então anotem essa fórmulazinha aí no caderno de vocês. O ângulo interno, chamado de AI, de um polígono regular, é dado pela fórmula 180 graus multiplicado por n menos 2, dividido por n
certo? Sendo N a quantidade de lados ou a quantidade de vértices de um polígono, tá? Então, 180 que multiplica N menos 2 dividido por N, certo? Então, nesse caso, basta eu substituir os valores na fórmula, né? Então, você tem que o ângulo interno, aí vai ser igual a 180 graus, multiplicado por 6 menos 2, isso aqui dividido por 6, que é a quantidade de lados do meu polígono, certo? Então, aqui vai ficar 180 graus, multiplicado por 4, isso aqui dividido por 6. Certinho, turma? Então, esse ângulo interno, AI, que significa ângulo interno, vai ser igual. Se você multiplica 180 por 4, você vai encontrar 720 graus. Dividido por 6, aí você vai ter que esse ângulo interno aqui vale 120 graus, ó. Certo? Então, esse centro, né, ele gira em torno aí de 120 graus. A resposta seria a letra D. Agora, turma, se eu não quisesse, se eu não lembrasse dessa fórmula, teria como a gente responder essa questão mesmo assim? Teria sim, turma. Olha só, se você observar bem, esses ângulos aqui são todos alfa, né? Todos têm o mesmo valor. Olha só. Todos esses aqui estão o mesmo valor, que eles são encaixados. E você forma aqui esses três ângulos juntos, ele forma uma volta inteira, né? Então, 3 vezes alfa, 3 vezes o alfa, é igual... Qual é o ângulo de volta inteira? 360. Então, 3 alfa é igual a 360 graus. Aí você tem que alfa, né, vai ser igual a 360 graus, dividido por 3. Então, você tem que esse alfa vai ser igual a 120 graus. Mesma resposta. Tá? Então, o aluno ele poderia ter esse pensamento, né, de lembrar da fórmula do ângulo interno de um polígono, ou então poderia fazer essa análise aqui, né, vendo que esse ângulo foi dividido em 3 partes iguais, que é um ângulo inteiro de 360 graus. Beleza, galerinha? Então, a resposta correta, letra D, de dado. A matemática é assim, às vezes você tem 2 caminhos ou mais caminhos para você chegar no mesmo resultado. Tá? Isso aqui é até mais rápido, né? Menos conta para se fazer, menos fórmula para se decorar. Beleza, turminha? Vamos agora para a nossa segunda questão dessa aula. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Obteve a medida do segmento de reta B, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi 4π, 8π, 48π, 64π e 192π. Turma, essa questão é uma questão simples, o cálculo dela é muito grande, mas ela é recheada de conhecimentos de geometria que a pessoa tem que ter. Tá? Por isso que você lê, saber o conhecimento teórico é importante. Primeiro, turma, ele falou que esses 2 círculos são concêntricos. Tá? O que são círculos concêntricos? São círculos que têm o mesmo centro. Tá? Difere apenas na medida do seu raio. Então, esse aqui, ó, que é o chafariz, está cheio d'água, e esse passeio são 2 círculos de mesmo centro. Tá? Ele quer calcular essa área aqui. Ele precisa calcular essa área aqui, mas como está cheio d'água, ele não quer ir lá dentro medir. Então, ele traçou um segmento AB, e olha só, turma, ele falou que esse segmento AB é tangente à circunferência. Outra coisa que a gente tem que saber, o que é uma reta tangente à circunferência? A reta tangente à circunferência é que encosta em um ponto.
Esse ponto é chamado de ponto de tangência. A circunferência está aqui, a reta passa e encosta em um ponto. Então, eu te disse que essa reta é tangente à circunferência. Beleza? Então, aqui esse segmento é 16 metros. Turma, ele quer saber, só com essa medida, o valor dessa área aqui, ó. Turma, essa aqui é a área da coroa circular, chamada área da coroa circular. O que é coroa circular, turminha? É justamente essa região compreendida entre dois círculos concêntricos. Essa parte que eu achurei. Tá? E aí eu tenho uma fórmula, né? A fórmula para calcular a área dessa figura aqui é π vezes o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor. Justamente ele precisa dos dois raios para poder calcular. E ele não tem. Como é que a gente pode fazer, turma? Olha só, galera, vamos lá. Esse raio aqui, ó, eu vou ligar o centro da circunferência menor ao ponto de tangência. Esse aqui seria o raio da circunferência menor. Porque sabe que esse raio é o segmento que vai do centro a um ponto da circunferência. E se eu traçar aqui, ó, desse centro, vamos até de centro C, até esse ponto A, eu tenho aqui o raio da circunferência maior. Certo? E outra coisa que é importante que a gente saiba, que essa reta que é tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Olha o que eu estou dizendo. A reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui, turminha, é um ângulo de quê? De 90 graus. Certo? E outra coisa, turminha, olha só. Questão cheia de conhecimento de geometria. Se eu traço aqui, isso aqui também é raio, né? Esse aqui também é raio. Então, esse triângulo ABC aqui, ele é um triângulo que isósceles. Porque esse aqui é raio e esse aqui é raio. Ó. Isso quer dizer que essa altura aqui, ela é mediatriz, ela divide esse segmento aqui ao meio. Ó. Então, daqui para cá, chamar esse ponto T, daqui para cá vale 8, turminho. Tá? Então, veja só. Aqui, se você observar, é um triângulo retângulo, né? Você pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Olha só, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, você, quadrado da hipotenusa, que é R ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Certo? Olha, eu preciso da diferença entre esses dois raios ao quadrado. Se eu trouxer esse raio para cá, ó, eu vou ter R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a 64. Pronto, turminha. Olha só o pouquinho de cálculo que eu fiz na questão. Pouquíssimo cálculo. Aí, como esse valor aqui eu já tenho, ó, aí você substitui. Então, a área vai ser igual a π multiplicado por 64. Certo? Ou seja, a minha área é igual a 64π. Tá? Questão de pouquíssimo cálculo e bastante conhecimento de geometria. Tá? A gente teria que saber todos esses detalhes de propriedade do triângulo retângulo, né? Da fórmula para calcular a área dessa coroa circular, tá? A relação, essa informação em relação à tangente à circunferência, tá? Então, por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento teórico, porque às vezes a questão é uma questão não é tão fácil não, porque embora tenha pouca conta, mas é uma questão que você tem que analisar bastante. Tem que ter muito conhecimento de geometria. Beleza, turminha? Então a resposta correta aí é a letra D de dado. Certo, turma? Agora vamos para a próxima questão, tá, da nossa lista. Questão da PUC do Rio de Janeiro. Considere o pentágono regular ABCDE. Quanto vale o ângulo ACE?
Turma, o ângulo ACE, esse ângulo aqui, ó, ele até marcou, tá? Mas se ele não tivesse marcado, a gente já saberia, né? ACE, ele quer saber quanto é que é esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Vamos lá, turma, vamos ver se a gente consegue encontrar esse alfa. Será que a gente consegue encontrar a medida desse ângulo aqui, desse pentágono, o ângulo interno, que é o ângulo interno? E talvez, se a gente descobrir esse ângulo interno, talvez ajude, né? A gente não sabe o rumo da questão, a gente vai por tentativa, né? Eu vou calcular aqui esse ângulo interno, eu vou ver quanto é que ele dá, vamos ver se essa informação ele ajuda. Olha, a fórmula a gente já tem, ó, tá? Que é a fórmula aqui do ângulo interno. O ângulo interno de um polígono regular, que é o polígono que possui lados e ângulos iguais, é 180 multiplicado por n-2, dividido pela quantidade de lados, né? Esse n refere-se à quantidade de lados e a quantidade ou a quantidade de vértices, né? Então vamos substituir, vamos ver se a gente calcula esse valor desse ângulo interno, vamos ver se esse valor aqui nos ajuda a encontrar esse ângulo alfa, tá? Então o ângulo interno vai ser igual a 180 graus multiplicado por 5 menos 2, isso aqui dividido por 3, certo? Aliás, desculpa, dividido por 5, que é a quantidade de lados do polígono. Então nós temos que o ângulo interno vai ser igual a 180 multiplicado por 3 dividido por 5, certo? Vamos multiplicar 180 por 3, 18 vezes 3, aqui dá 4, né? Aí 2, então dá 540, né? 540 graus dividido por 5 graus. Dividido por 5. Então, 540 dividido por 5, desculpem, é igual a 108, turminha. Fazendo essa conta aqui, você vai encontrar 108 graus. Beleza. Então, descobri quanto equivale esse ângulo aqui, ele mede 108 graus. Beleza, 108 graus. Esse ângulo aqui vale 108 graus. E todo e qualquer ângulo interno vai medir também 108 graus. Olha só, turma, vamos olhar aqui para esse triângulo aqui, ABA. Olha, que tipo de triângulo esse aqui é? Ele é um triângulo isósceles, tá? Esse lado, como esse polígono é regular, esse lado aqui, turma, ele é igual a esse aqui, ó. Se esses dois lados aí são iguais, tá? Se esses dois lados são iguais, quer dizer que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Certo? Será que a gente consegue encontrar esse ângulo? A gente consegue sim, porque veja só, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede quanto? Sempre 180 graus, tá? Então veja só, turma, eu tenho 108. Quanto é que falta para encontrar 180? Faltam, no caso, 72 graus. Então 72 graus você vai dividir por 2, ó. Tá? Porque esses ângulos são iguais, porque esse triângulo ABC é um triângulo isósceles, tá? Então você vai fazer o quê? Vai pegar o 72 e dividir por 2. Se você fizer isso, você vai encontrar esse aqui mede 36 graus e esse aqui mede 36 graus também. Galera, a mesma coisa se aplica para o outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó, ele é o mesmo desse aqui, ó. Então você pode aplicar o mesmo raciocínio com outro triângulo, tá? Então, raciocinando da mesma forma, porque são triângulos equivalentes, né? Então, olha só, aqui vai dar 36 graus. Nem preciso outro aqui. Pronto. Olha, turma, esse ângulo todo aqui é 108. 108 graus. Se esse aqui é 36 e esse aqui é 36, dá o quanto? Dá 72, né? Dá 72 graus, tá? Esses dois aqui.
E para dar 108, falta quanto apenas? Falta apenas 36, ó. Esse ângulo aqui é 36 graus. Para que os três juntos dê 108, que é um ângulo interno de um polígono. Certo? Então, questãozinha também de pouca conta, né? A gente calculou esse ângulo interno. Viu a questão do triângulo isósceles? Essa propriedade ela é bastante importante, turminha. Se esses dois lados aqui são iguais, os ângulos da base, eles têm a mesma medida. Essas propriedades são importantes que a gente saiba, né? As formulazinhas de calcular ângulo interno. Então, a geometria plana, às vezes a questão é muito simples de fazer, mas é cheio de propriedade, cheio de formulazinhas que a gente tem que dominar isso aí. Beleza, galerinha? Um abraço, até o próximo. Hello everybody, I'm Teacher Michele. Olá pessoal, sou a professora Michele. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório PAIS UEMA e ENEM. Hoje nós vamos falar de interpretação textual e o nosso foco vai ser o gênero textual muito comum na prova do ENEM e não tão frequente assim na prova da UEMA, apesar de nós observarmos a presença desse recurso em algumas questões dos anos anteriores a 2020, tá? Então, olha só, na prova da UEMA que eu tô falando. No caso do ENEM, ele é bem frequente, tá? Que é justamente os textos acompanhados de linguagem não verbal. Ou seja, são as tirinhas, o cartoon, a charge, que são textos que trazem uma imagem e também vêm acompanhados de uma linguagem escrita, de um texto, tá bom? Então, nós vamos ter essa associação desses elementos para que você possa fazer a interpretação e a análise da sua compreensão textual. As questões do ENEM, normalmente as provas trazem pelo menos uma questão com esse recurso. Tá? Então, hoje nós vamos analisar alguns desses textos. Para a gente começar, vale a pena nós destacarmos a diferença entre um cartoon e uma tirinha, ou a charge e a tirinha. São elementos muito parecidos, mas eles têm algumas características diferenciadas. Então, quando nós falamos de text with non-verbal information, a gente está falando de textos que misturam linguagem verbal, que é o texto escrito, com o elemento visual, a imagem. Eles têm como mensagem ou como recurso, como característica, a presença de símbolos, de sinais, de imagens e, portanto, eles podem ser visualmente interpretados. Aqui é um exemplo de um cartoon, ó. Por que a gente fala visualmente interpretado? Porque quando você analisa a imagem, tem algumas coisas que te chamam a atenção. Ele vem acompanhado de um texto escrito, que é a linguagem verbal. Mas o que é que me chama a atenção na imagem? Esse homem está vidrado no computador, ele tem olheiras, ele está, quando você olha, por exemplo, a questão do pássaro dele, do animal de estimação, o animal dele está morto, está de cabeça para baixo, tem uma cruzinha no olho. O potinho de alimentação do pássaro está com teia de aranha. Então, você consegue visualmente interpretar porque você consegue ver esses elementos visuais, esses elementos que são trazidos para você através da imagem. A tirinha é sempre, em inglês chamada de comic strip, é esse texto que traz uma progressão de quadrinhos. Você vai ter diferentes quadrinhos que contam uma história. Então, ele traz diferentes elementos que vão juntos fazer um sentido, mostrando uma progressão. Progressão quer dizer uma sequência daqueles atos que aparecem. O quadrinho é tipicamente dividido em quadros, frames seria essa ideia das molduras, das diferenças de estruturas. Ele vem com uma sequência, então você pode ter 1, 2, 3, 4 como esse, você pode ter 1, 2 e o terceiro embaixo, mas ele vai trazer essa ideia da progressão dos quadros. E a tirinha, em termos de interpretação, ela normalmente tem humor. O objetivo dela é trazer um efeito cômico para aquela comunicação, para aquela história que está sendo apresentada. Bom, já o cartoon, que é a nossa charge, ele vai ser uma imagem fixa, é uma imagem só, você não tem aquela sequência ou a progressão que o quadrinho traz. E o cartoon, ou a charge, como nós chamamos em português com mais frequência,
ele tem como objetivo a crítica. E é uma crítica que normalmente trata de elementos sociais, elementos que afetam a vida das pessoas. Então, você pode ter, por exemplo, esse quadrinho individual, ou essa imagem individual, que trata de questões sociais, questões políticas, sobre o meio ambiente, questões relacionadas a questões do nosso cotidiano, a situações cotidianas, coisas do nosso dia a dia, que vão ser apresentadas com algum tipo de criticismo ou sátira. Ele pode trazer o humor também, mas normalmente esse humor ele é direcionado à crítica em relação àquela problemática, tá bom? Então são as duas diferenças que nós vamos observar. Vamos para a nossa interpretação. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadrinho da UEMA, como eu mencionei, provas anteriores a 2020. Olha esse quadrinho que você tem justamente uma progressão das molduras ou dos quadros. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 e eu separei para que vocês consigam visualizar melhor. Interpretar visualmente é você analisar os elementos da imagem. O que de cara chama atenção? Que o jovem está com uma faca atravessada, como se fosse aquele chapéu que se usa, por exemplo, no Halloween, tá bom? Nas fantasias, nos filmes de terror, por exemplo. Então, isso de cara te chama a atenção, tá? Vamos para a questão para a gente entender qual é o enunciado. A leitura da sequência em quadrinhos leva o leitor a inferir que, ou seja, quando você analisa essa sequência de comunicação, o que você entende dela? O que você consegue deduzir dela? Tá? Então, vamos analisar. Você tem aqui um jovem conversando com duas pessoas mais velhas. Quando você lê o texto, você percebe que são os pais conversando com o filho. Quando você olha para ele, você percebe que ele está trabalhando em uma loja voltada para a questão de Halloween. Tá? Então, ele diz, I got a job, eu consegui um emprego, um trabalho numa loja de Halloween, numa loja voltada para essas questões temáticas, no shopping. Mall é a mesma coisa que shopping em inglês. A mãe diz, that's good news and bad news. É boa notícia e má notícia. Então, ela chama atenção para os dois pontos, que o fato dele ter conseguido um emprego é algo positivo e, ao mesmo tempo, negativo. O pai entra na conversa e ele diz, sua mãe está certa. E aí, ela continua a argumentação. Think about it, então, pensa a respeito disso. That store won't even exist a week from now. Então, ela está chamando atenção. Pensa um pouquinho a respeito. Se você está trabalhando numa loja voltada para a questão do Halloween, é um trabalho temporário, porque o Halloween não acontece o ano inteiro, é uma festa temática. Pensa, por exemplo, aqui no Brasil, no nosso cotidiano. As lojas mudam as suas decorações, a sua venda de alguns produtos conforme a aproximação de datas comemorativas. Carnaval, Dia das Mães, São João. Então, as lojas vão se adaptando. Se você está trabalhando numa loja que está voltada para o Halloween, a ideia é que aquele emprego não vai passar do período do Halloween. Vai ser temporário. E aí a mãe diz, quando passar o Halloween, você vai ficar sem emprego de novo. E o pai complementa, e você vai voltar para o nosso sofá, ficar sem fazer nada, só comendo as suas batatinhas, os seus salgadinhos e assistindo Game of Thrones. Então, esse é o ponto de vista dos pais. O ponto positivo é que ele conseguiu um emprego, o ponto negativo é que o emprego é temporário. O rapaz olha para eles, bebe o seu refrigerante e diz, e qual é a notícia ruim? Se ele vai voltar, qual é o ponto de vista dele? Se ele vai voltar para casa para ficar comendo as batatinhas e assistindo a série que ele gosta, não tem problema nenhum na visão dele. A tirinha, lembra que eu falei, tem a ideia do humor, tá bom? Então, vamos para a resposta. Qual é a ideia? O que a gente consegue deduzir? É que o emprego que ele vai ter vai ser de curta duração. Vai ser apenas durante aquela celebração específica do Halloween. Mais uma questão, agora nós temos um cartoon do Enem, tá? Você tem duas pessoas conversando e visualmente você percebe que essas duas pessoas são bem diferentes entre si.
bastante diferentes. E a forma que elas se comunicam também é diferente. Como que você percebe isso? Olha a fala desse, quantas abreviações. Tá? Olha a fala desse, pontuação, palavras completas. Então, isso é uma demonstração dessa diferença comunicativa entre os dois. Tá? E isso você interpreta visualmente. A gente nem começou a analisar o texto ainda. Tá? Olha o enunciado. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e, assim, oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Então, ele faz uma referência àquilo que eu mencionei para vocês no começo do texto. O cartoon tem o objetivo de fazer uma crítica, através da sátira, por exemplo, através de uma ironia, através de um recurso ou de uma figura de linguagem que você possa trazer aquele comportamento para si e analisar ou revisar as suas próprias posturas. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a. Então, vamos analisar a conversa entre eles. Como eu já destaquei, duas pessoas bastante diferentes, associando, por exemplo, a questão dos estereótipos, aqui você tem uma imagem do típico americano sulista, tá? Então, ele usa o boné, ele bebe cerveja, ele usa ou ele come a batatinha ou os alimentos, quando a gente pensa, por exemplo, dos alimentos do fast food, que é muito comum. Aqui ele se assusta, derruba a latinha. Quando você vê a questão do bigode, etc., tudo isso está associado àquela imagem estereotipada, tá? É o pré-conceito que se estabelece de algumas culturas. Não obstante, como o cartoon faz sátira, faz crítica, ele usa esses recursos. Aqui a gente já vê uma pessoa diferente. Uma pessoa que faz uma associação, ó, o bigodinho fininho, a roupa certinha. Então, fazendo uma demonstração a esses dois estilos, ou duas personalidades diferentes, construções de aparência diferente. A fala desse aqui, cheia de informalidade, cheia de abreviação. Ya, y'all é o nosso you, você em inglês, só que é de uma forma simples, né? De uma forma contraída ou de uma maneira informal, sendo utilizada numa linguagem mais cotidiana. Em, no way, esse ain't é outra característica informal do não é, do isn't, do aren't, tá? Que também são usadas na linguagem do cotidiano ou na fala. De jeito nenhum você deveria estar aqui se você não fala o inglês bom, tá? Então, a fala dele ao pé da letra é isso. Só que ele diz isso de forma errada, considerando os padrões da norma culta da língua inglesa. Então, ele está chamando a atenção que essa pessoa, que é um estrangeiro, por exemplo, um latino, que ele não deveria estar nos Estados Unidos, considerando que ele não fala inglês bom. Real good é um elemento que se utiliza na conversa em inglês, tá? É como se em português você dissesse bom demais, tá? Algo bem do cotidiano da fala. O estrangeiro diz, claro, ele concorda. May I suggest? Então, ele usa uma linguagem bem informal. Eu posso sugerir, usando o verbo poder, que é um verbo modal. Eu posso sugerir que você evite as duplas negações e não esqueça de usar um advérbio. Então, ele, estrangeiro, aponta para o americano nativo algumas características do padrão da norma culta em inglês. Então, o que a gente observa de evidência nesse cartoon? Justamente uma dificuldade de você reconhecer a existência de diferentes usos da língua. Então, você pode se comunicar de uma maneira mais informal ou você pode se comunicar formalmente, com base nos padrões da norma culta, tá? Mais uma questão, a gente tem mais um elemento, um texto que mistura linguagem verbal e não verbal, e aqui a gente tem um quadrinho, a tirinha, que vai trazer os quadros e a sequência da história. Na tira da série For Better or For Worse, que significa para melhor ou para pior, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento, por quê?
Então, nesse texto, você tem uma conversa entre duas mulheres e elas estão falando da palavra season. Vem aí a season que eu odeio. O que é season? Season é uma palavra que tem dois sentidos em inglês. Pode ser a estação do ano, verão, outono, inverno, primavera, ou pode ser a temporada. Então, quando você assiste uma série, por exemplo, aparece lá Season 1, Season 2, temporada 1, temporada 2. E a temporada também se refere à questão do futebol. Quando você tem as temporadas do futebol americano, as temporadas da NBA, dos jogos de basquete, da Liga de Basquete Americana, você vai observar que isso modifica a organização social, como a sociedade se organiza. As pessoas começam a programar o seu dia a dia para que elas possam assistir os jogos, por exemplo. Tá? Então, você percebe que uma amiga está falando do outono, uma estação do ano, que ela não gosta, e a outra amiga percebe que, na verdade, ela não está falando do outono, ela está falando da temporada de futebol, que o que ela odeia não é a estação do ano, o que ela odeia é esse movimento que o início da temporada de futebol começa. Então, qual é o porquê que a fala delas fica comprometida? Porque cada uma delas atribui um sentido diferente para essa palavra. Uma considera que ela está falando da estação e a outra considera que ela está falando do futebol. Outro cartoon, imagem fixa acompanhada de uma fala, de uma linguagem escrita. No cartoon, a crítica, como eu falei para vocês, o cartoon normalmente traz uma crítica, está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, vamos ver qual é a crítica. O que a sociedade está pedindo para esse adolescente? Aspas para ele. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo pedia para eu ser um menino grande. Tá? Então, aqui a gente percebe que esse todo mundo é a sociedade. É ele falando o que as pessoas esperam dele. Depois ele diz, when I was 10, quando eu tinha 10 anos, eles disseram que eu deveria ser mais maduro. Agora, quer dizer, na fase que ele é um adolescente, que ele é um jovem, as pessoas dizem que é tempo dele agir como um adulto. Então, perceba que a sociedade está esperando que ele sempre seja um pouco além da idade que ele tem. Ele tinha só 5, queriam que ele fosse um menino grande. Ele tinha 10, queria que ele fosse mais maduro, ou seja, uma criança de 10 anos, que ele tivesse mais maturidade. Jovem, adolescente, que ele seja adulto. Ou seja, a sociedade está cobrando dele um amadurecimento. Bom, no final ele faz a crítica. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou ficar elegível para aposentadoria quando eu terminar o ensino médio. Então, é ele demonstrando essa ideia de que se ele continuar amadurecendo na velocidade que a sociedade espera, ele vai logo, logo poder aposentar, fazendo essa ideia. O termo Social Security, que ao pé da letra seria segurança social, em inglês, em português pode ser trazido para essa ideia da aposentadoria. Então, qual é a crítica? Justamente a que ele amadureça precocemente. Com 5, menino grande, com 10, mais maduro, adolescente, ser adulto. Sempre algo mais à frente do que ele realmente demonstra. Mais um cartoon, imagem com linguagem verbal, o texto nos situa da situação, do contexto que está sendo apresentado. Na fase escolar, é prática comum que professores passem atividades extraclasse e marquem uma data para que as mesmas possam ser ou sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos. Então, olha que o foco da pergunta e a alternativa que eu vou escolher tem como base a menina. É o ponto de vista da estudante, não é o da professora. O contexto do enunciado te deu, ó, isso aqui é uma sala de aula, aqui é o quadro, aqui falando quando a atividade tem que ser entregue, que é hoje, e a professora ouvindo a argumentação da menina. O que a menina está dizendo? My report, quer dizer, o meu trabalho, o meu relatório,
é sobre o quanto é importante economizar o papel, a eletricidade e outros recursos. Então, ela falou sobre isso. Aí ela disse para a professora, eu vou te enviar telepaticamente. Ela vai enviar o trabalho mentalmente. Qual é o objetivo, então, da estudante? É importante marcar isso. O objetivo da estudante é argumentar para a professora que ela fez o trabalho. É tentar mostrar para a professora que eu fiz. E a prova que eu fiz é que eu estou falando de como é importante economizar o papel e os recursos. Ou seja, eu não imprimi a minha atividade, eu não copiei para não gastar tinta, mas eu vou te mandar telepaticamente. O foco da pergunta é na aluna. Se fosse na professora, qual seria a alternativa? Que a aluna estava tentando enganar a professora. Mas não é o caso. A pergunta focava na aluna, na estudante. Pessoal, a gente encerra por aqui. Hoje nós analisamos alguns textos que trazem linguagem verbal e não verbal, imagem e texto. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e bye bye!